Olá, eu sou o professor Clayton e estou aqui para mais uma aula do 8º ano do programa Tempo de Estudar. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre ângulos, mas antes, lembra que eu deixei uma atividade? Vamos ver. Agora é com você. Maria e Paula estavam brincando com um jogo de território, no qual ganhava quem tivesse a maior área dominada. Ao final da partida, o resultado foi a figura abaixo. Quem ganhou o jogo? Para a gente resolver esse problema, a gente vai precisar calcular cada uma das áreas. Vamos ver? Bom, eu vou começar calculando a área de Maria, que é a área vermelha. Essa figura é um paralelogramo, que tem 9 centímetros de base e 16 centímetros de altura. Assim, a área dela é 9 vezes 16, que é igual a 144 centímetros quadrados. Já a área azul, que é a área da Paula, é um triângulo, que tem 18 centímetros de base, e a altura é a mesma do paralelogramo, 16. Assim, multiplicamos a base 18 vezes a altura 16, e em seguida dividimos por 2, chegando ao resultado de 144 centímetros quadrados. Dessa forma, as duas áreas são iguais, e as meninas empataram o jogo. Agora, vamos para a nossa aula de hoje, e a gente vai começar lembrando o que é ângulo. Ângulo é a reunião de dois segmentos de retas a partir de um ponto comum. Nós usamos o grau para medir o ângulo. Por exemplo, esse é um ângulo de 60 graus. Agora que a gente sabe que o grau é a unidade de medida de ângulos, a gente vai estudar os ângulos em um polígono. Vamos lá. Ângulos em polígonos. Em um polígono, chamamos de ângulo interno o ângulo formado por dois lados consecutivos. O número de lados de um polígono é o mesmo número de ângulos internos. Por exemplo, o triângulo, ele possui 3 ângulos internos. Agora que a gente viu que todo triângulo tem 3 ângulos internos, vamos ver uma propriedade muito interessante deles. A soma dos ângulos internos do triângulo. Bom, eu vou pegar esse meu triângulo e eu vou cortar ele e tentar juntar todos os ângulos no mesmo ponto. Eu começo pelo ângulo verde, o ângulo azul e o ângulo vermelho. Quando eu junto os 3 ângulos no mesmo ponto, eu consigo ver que os 3 ângulos formam um ângulo raso, isso é, 180 graus. E mais, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Bom, agora que a gente sabe dessa propriedade que é muito importante, vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Quanto mede o ângulo alfa no triângulo abaixo? Bom, para esse triângulo a gente sabe que o ângulo vermelho vale 55 graus. A gente precisa saber que esse quadradinho com uma bolinha no meio indica um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, para descobrir quem é o ângulo alfa, eu preciso saber que a soma dos 3 ângulos, 90 graus, 55 graus e o próprio alfa, é igual a 180. Assim, efetuando a conta, nós temos que 180 graus é igual a 145 mais o ângulo alfa. Arrumando essa equação, nós temos que o ângulo alfa é 180 graus menos 145. E o resultado é 35 graus. Agora que a gente terminou esse exemplo, que usa a soma dos ângulos internos de um triângulo, vamos tentar achar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Vamos lá. Vamos encontrar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Para isso, vamos dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Assim, nós temos o triângulo 1 e o triângulo 2. Como o quadrilátero pode ser dividido em 2 triângulos, então a soma dos seus ângulos internos será equivalente à de 2 triângulos, ou seja, 180 graus mais 180 graus, que tem como resultado 360 graus. Então, qualquer quadrilátero a gente consegue dividir em 2 triângulos e tem a soma igual a 360 graus. Vamos ver um exemplo. Exemplo número 2. Qual o valor do ângulo x no quadrilátero abaixo? Bom, nós precisamos somar os 4 ângulos
e sabemos que o resultado é 360 graus. Efetuando as contas, nós temos 130 graus mais 2x igual a 360 graus. Assim, subtraindo 360 de 130, nós temos que o valor de 2x é 230 graus. E para finalizar, dividimos esse valor por 2. Assim, chegamos ao resultado de 115 graus. Bom, agora que a gente terminou esse exemplo, vamos tentar fazer a mesma coisa, ou seja, dividir em triângulos um pentágono, um polígono de 5 lados. Vamos lá. Soma dos ângulos internos de um pentágono. Bom, um pentágono a gente consegue dividir em 3 triângulos. E como nós temos 3 triângulos, a soma dos ângulos internos será 3 vezes 180 graus, ou seja, 180 graus para cada triângulo, totalizando 540 graus. Bom, mas será que a gente consegue fazer isso para qualquer polígono? Consegue sim. Vamos ver. Soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. O triângulo nós já vimos, ele tem 180 graus como soma dos ângulos internos. Já um quadrilátero, ele possui 4 lados, e nós conseguimos dividir ele em 2 triângulos. Então, tivemos o resultado 360 graus como soma dos ângulos internos. No pentágono, que acabamos de ver, nós tínhamos 3 triângulos, resultando em 540 graus. No hexágono, nós podemos dividir ele em 4 triângulos. Então, temos 720 graus. Já o heptágono, que tem 7 lados, nós podemos dividir em 5 triângulos. Então, temos o resultado 900 graus. Nesse momento, nós podemos observar que a quantidade de triângulos que eu formo em um polígono é a quantidade de lados menos 2. Assim, como é que vai ficar a fórmula para um polígono qualquer? Vamos ver. Um polígono com n lados, ele pode ser dividido em n menos 2 triângulos. Como cada triângulo tem 180 graus como soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um polígono com n lados vai ser n menos 2 vezes 180 graus. Agora, a gente vai usar esse resultado para resolver um exemplo. Vamos ver. Exemplo 3. Qual a medida de um ângulo interno de um n-ágono regular? Bom, n-ágono é um polígono com 9 lados. Assim, usando a fórmula, nós temos 9 menos 2 vezes 180 graus como a soma dos ângulos internos. Fazendo a conta, nós temos que 9 menos 2, que é igual a 7, é a quantidade de triângulos que podemos formar nessa figura. Finalizando, nós temos 1.260 graus como a soma dos ângulos internos. Mas nesse exemplo, a gente precisa calcular quanto vale apenas um ângulo. E a gente vai usar o fato desse polígono ser regular. Como esse polígono possui 9 ângulos iguais, por ser regular, basta dividir o total por 9. Assim, cada um dos ângulos internos do n-ágono regular mede 140 graus. Agora que a gente descobriu quanto mede o ângulo interno do n-ágono, eu vou deixar um desafio para vocês. Vamos lá. Qual a soma dos ângulos internos de um dodecágono? Qual a medida de apenas um ângulo do dodecágono regular? Para fazer essa atividade, você vai ter que pesquisar quantos lados tem um dodecágono. Na aula de hoje, a gente viu como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Na próxima aula, tem mais um pouquinho de geometria e eu começo por esse exercício. Até lá, tchau, tchau!